Semana retrasada, em minha última pregação, eu falei para os irmãos acerca de um Deus que é tão bom, tão compassivo, tão misericordioso, um Deus tão bondoso e generoso, que Ele aceita, Ele ouve as nossas fracas orações. Mencionava naquela vez a oração que um profeta de Deus, o profeta Jeremias, fez ao Senhor quando estava prestes a morrer, lançado em um calabouço, em uma cisterna, e de lá, ele, coberto de lama, ele não conseguia falar, ele não conseguia pronunciar e formular uma oração ao Senhor naquele momento de tanta angústia e solidão, de alguém que servia a Deus durante toda a vida e que parecia ter um ministério fracassado, um profeta que não era ouvido dentro da sua casa, o seu povo não lhe dava ouvidos, e aquele profeta prestes a morrer, ele só consegue suspirar diante de Deus, em lamento. E em Lamentações 3, no verso 56, nós vimos que Deus ouviu o suspiro do profeta em forma de oração. E nós chegamos à conclusão que Deus é esse Deus tão compassivo e bondoso, que Ele ouve as nossas mais fracas orações. Ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. Desta feita, eu quero convidar os irmãos a abrirem Atos dos Apóstolos para meditarmos sobre este Deus que ouve também as nossas orações de pouca fé. Atos capítulo 12, versos 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias daquela festa de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, e entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, que acontecia dentro da festa de pães asmos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias que estavam nas mãos de Pedro caíram-lhe. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sim, agora eu percebi, eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada, uma serva, chamada Rode, ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: deve ser o seu anjo. Verso 16.
Entretanto, Pedro continuava batendo. E então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos, assustados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da tua presença, desejosos, Pai, e necessitados de ouvirmos tua voz na tua palavra. Ó Deus, apesar de sermos fracos e falhos, como acabamos de orar, nós louvamos o Senhor pelo perdão deles, e também porque o Senhor se faz propício a nós, o Senhor nos propiciou esse novo e vivo caminho para estar em tua presença, e assim nos relacionar conosco, e nos ensinar, e nos revelar a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor possa então manifestar a tua graça nesta manhã, falando aos nossos corações e nos encorajando a viver de acordo com ela. Assim pedimos e agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o segundo livro que o evangelista Lucas escreve ao seu amigo, ao seu colega, que ele, havendo conhecido, talvez evangelizando por um tempo, e ouvindo daquele seu amigo, excelentíssimo Teófilo, a sua confissão de fé, resolve escrever o seu evangelho, que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e também essa segunda parte dessa sua obra, que ele deu o nome de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. E a ideia de Lucas é trazer um embasamento maior acerca de quem foi Jesus, a sua obra, as suas palavras, os seus milagres, e assim ele o faz. E ao escrever este livro aqui, de Atos, é interessante que a ênfase de Lucas, enquanto que no Evangelho ele está trazendo ali o relato da vida de Jesus, de como ele era, das suas palavras, das suas pregações, aqui ele vai mostrar o efeito disso na vida dos apóstolos e também dos demais discípulos. É interessante perceber que o evangelista Lucas é o único que dá ênfase à vida de oração de Jesus. Quando Mateus, Marcos e João narram eventos paralelos, acerca dos quais Lucas traz também o seu relato, é interessantíssimo percebermos que apenas Lucas faz questão de dizer: enquanto isso acontecia, Jesus estava orando. Enquanto Jesus orava, chegaram os discípulos. Enquanto Jesus orava, desceu o Espírito Santo e ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. Me refiro ao evento do seu batismo. Quando Jesus estava ali, prestes a caminhar para a sua última fase do seu ministério, caminhando para a cruz, já tendo sido apresentado a muitas cidades da Galileia, sendo bastante conhecido, havia ali vários discursos acerca de quem ele era. Talvez seja um daqueles profetas, não, talvez ele seja um falsário, alguém que está querendo enganar o povo. Não, ele é aquele rei que é descendente de Davi, mas que não vem de Deus, é um rei como Davi, que virá nos libertar do Império Romano, um libertador político e não espiritual. Mas havia alguém que, inspirado por Deus, chegou a dizer: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou isso depois de Jesus estar orando, e aí chegam os discípulos, e aí Jesus pergunta: quem dizem que sou? Mas e vocês? O que dizem? Então, eventos marcantes da vida de Jesus: seu batismo, a confissão de fé de um dos líderes da igreja primitiva, assim também o momento em que ele estava ali prestes a ser entregue, mas antes ele tem uma experiência ali. Deus o Pai mostra a todos que ele era seu filho no Monte da Transfiguração, quando a gente costuma dizer que o céu desceu para tocar a terra, desce Moisés, desce Elias, Cristo é glorificado, e aí Pedro, Tiago e João, os mais próximos de Jesus, observando aquela cena, ficam ali encantados porque aparecia o mestre da lei,
aquele por meio de quem veio os 10 mandamentos. Moisés era a figura mais importante do hebraísmo. Aparece também Elias, a figura mais proeminente dos profetas. Então você tem ali o simbolismo da palavra, da lei e dos profetas, e Cristo no centro, sendo glorificado e adorado por essas duas outras figuras. E ouve-se do céu uma voz dizendo: este é o meu filho, a ele, Pedro, Tiago, João, dai ouvidos. Ele é a consumação, o cumprimento da lei e dos profetas. A ele dai ouvidos. Quando isso aconteceu? Enquanto Jesus tinha ido ao monte para orar. E assim Lucas continua trazendo essa ênfase, esse detalhe que faz toda a diferença da vida de oração de Jesus aqui em Atos dos Apóstolos. Mas agora mostrando o reflexo disso na vida dos discípulos, que não eram homens de oração. Nós, quando lemos os 4 evangelhos, a gente não encontra discípulos que imitam Jesus em sua vida de oração. A gente encontra eles tentando aprender a pregar, tentando aprender a fazer discípulos, indo de 2 em 2, batendo nas casas, voltando muitas vezes frustrados, e Cristo os encorajando, os incentivando. Mas parece que não bastava eles verem Jesus orando o tempo todo. Precisava que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, assim como aconteceu com Cristo. Enquanto orava, sendo batizado, desceu o Espírito sobre eles, para que eles, sendo cheios do Espírito, passassem a ter a mesma vida de oração de Jesus. E assim aconteceu. Cristo morre, é sepultado por 3 dias, ressuscita ao 3º dia, aparece para os seus discípulos e dá uma orientação para eles: não saiam de Jerusalém, permaneçam unidos e fiquem em oração, até que vocês recebam a promessa do Espírito Santo. É necessário que eu vá, para que de lá envie o outro Consolador, e ele estará em vós, e vos capacitará para que vocês sejam minhas testemunhas, não apenas aqui em Jerusalém, mas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Atos dos Apóstolos mostra o cumprimento dessa promessa de Jesus. No capítulo 2, desce o Espírito Santo, enche aqueles 120 irmãos que estavam ali, os crentes que Jesus havia deixado, e aquele mesmo dia, naqueles 120 irmãos, desce sobre eles o Espírito Santo, eles pregam intrepidamente, com coragem, com ousadia na presença de Deus, e 3.000 pessoas se somam àqueles 120 convertidos ao Senhor Jesus após uma pregação de Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus, que tinha se acovardado quando o prenderam, diante dos apóstolos que todos, não apenas Pedro, mas todos negaram e abandonaram a Jesus, mas agora foram encorajados ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aí nós temos, irmãos, a partir do capítulo 3, algumas pregações que foram cheias do poder do Espírito Santo, e a igreja foi se ampliando. No capítulo 5, esse número de 3.000 é acrescido de outros 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a igreja crescia de forma assustadora, ia se espalhando. Quando chega no capítulo 8, nós vemos esse evangelho quase que completando ali aquela promessa de Jesus, não apenas Jerusalém, Judeia, mas chegava a Samaria também. E ali há uma grande conversão entre os samaritanos, um povo que era odiado pelos judeus. E a partir dali, surge a figura de Paulo, que começa a ganhar destaque no capítulo 9, sendo convertido por Cristo, que se vê chamado para ser o apóstolo dos gentios, dos não-judeus. E aí os confins da terra também são alcançados. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é o cumprimento do capítulo 1, verso 8, mostrando como que o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, a partir de homens que passaram a ser homens de oração, ele foi se expandindo de Jerusalém, passando pela Judeia, alcançando Samaria e se espalhando até os confins da terra. De modo que no capítulo 8 nós já temos o primeiro martírio, a perseguição dos próprios judeus, os mesmos que prenderam e mataram Jesus. Estevão, que era diácono, é o primeiro mártir cristão. E aqui, quando chegamos no capítulo 12, nós temos o relato do primeiro mártir entre os apóstolos, Tiago. Tiago, que era filho de Zebedeu, irmão de João, ele é morto a fio da espada. E aqui, Pedro também está ameaçado de morte, porque Herodes, que era o rei dessa época, que estava infligindo agora essa perseguição que mudava um pouco de figura. Os judeus, antes que perseguiam os cristãos, os discípulos e apóstolos, ganharam esse reforço, o próprio rei, o governador daquela província,
para agradar os judeus, politicamente falando, para receber o seu apoio, resolve prender um dos principais líderes da igreja, que era Tiago. E tendo prendido, eu imagino aqui a igreja em oração, para que Deus o livrasse, mas Deus não o livra, e ele é morto. E agora está Pedro, preso, nesta festa de pães asmos, que durava 7 dias, e a igreja estava reunida, imagine, enlutada pela morte de Tiago, tendo recebido uma resposta negativa às suas orações, e vê agora o seu principal líder preso também, prestes a morrer, com a promessa do rei, de que estava apenas esperando terminar essa festa, passar os 7 dias, para que ele apresentasse Pedro morto ao povo. Mas aqueles irmãos estavam, como diz o verso 5, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos, esse rei Herodes, nós temos alguns Herodes aqui no relato dos evangelhos e aqui em Atos. Este aqui é o Herodes Agripa. Ele era neto daquele Herodes o Grande, que mandou matar todos os bebezinhos abaixo de 2 anos quando o Cristo nasceu, quando Jesus nasceu. E ele era sobrinho de Herodes Antipas, né? Herodes Antipas era aquele que havia matado ou recebido o pedido especial de sua esposa para matar João Batista. Então não era uma família fácil. Esses Herodes aqui não estavam para brincadeira. Agora você se coloque no lugar daqueles irmãos, com todo esse histórico e o recente evento de eles terem perdido Tiago. Vejam, a igreja estava florescendo, crescendo, vendo sinais e maravilhas, muitos deles. Lá em Atos capítulo 5, nós temos aquele relato de Pedro e João entrando no templo, né, para orar, e ali na porta vem um mendigo, ele era aleijado, e ele é curado. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta-te em nome do Senhor Jesus. Ele é curado e entra gritando e saltando dentro do templo. Diz o texto, mais para frente, que até a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Então, essa igreja, ela estava em fervente oração, e ela estava ali cheia de fé. Por quê? Porque ela observava Deus fazendo maravilhas, sinais, prodígios, curas, libertações, restaurações. Muitos que recebiam o Espírito Santo passavam a falar em outras línguas, pregando o evangelho com intrepidez. Essa igreja estava acostumada à vitória, embora tivesse também que se acostumar, entre aspas, com a perseguição que lhe era imposta. Mas era uma igreja que tinha muito respaldo para que sua fé fosse sempre fortalecida. Mas ela sofre um baque aqui. Nós temos relato desde Atos 5, Atos 4 também já mostra algumas prisões que foram impostas aos apóstolos. Se os irmãos voltarem aí para o capítulo 4 de Atos, capítulo 5 de Atos, verso 19, nós temos o relato do primeiro milagre de libertação dos apóstolos. Eles haviam sido aprisionados, recolhidos em prisão pública, mas olha o que é que o verso 19 diz. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e passaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, que era uma espécie de tribunal eclesiástico da época, que influenciava as decisões de Herodes, diga-se de passagem, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser feito. Então veja, esse Herodes Agripa aqui, ele tinha uma ascendência judaica, ele era filho de Marina, que era judia. Certamente ele era um rei que, conforme a lei judaica,
conhecia a Torá, conhecia a lei do Antigo Testamento. Era preferido para ele aqui morar em Jerusalém. Ele poderia morar em outras cidades mais confortáveis, mas ele resolve morar em Jerusalém, resolve ganhar o apoio local dos judeus. Ele descobre que se continuasse com essa perseguição, ele receberia todo esse apoio e expandiria a sua influência política. E assim ele resolve fazer. Só que o Sinédrio, que estava aliado com ele, aquele grupo o Congresso da época, estava a favor dele, a favor dessa perseguição, certamente deve ter dito, olha, cuidado com esses homens. Porque, embora a gente não saiba explicar como, nós já tentamos prendê-los e eles fugiram. Então, é por isso que, voltando para o nosso texto, no capítulo 12, olha a guarda que Herodes mandou para prender Pedro. No capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então havia aqui 16 soldados para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E aí, gente, quando vocês olham também o final do verso 6, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado a eles com 2 cadeias, e sentinelas estavam à porta guardando o seu cárcere. Além daquelas 4 escoltas de 4 homens cada, Pedro estava de um lado e de outro acorrentado a soldados. Tudo fechado, acorrentado, mãos e pés ali, fechado na sua cela, com outros 3 níveis de segurança até chegar ao portão de ferro que dava para a rua. E aí eu fico me perguntando uma coisa interessante aqui. Não bastava Deus ter feito a mesma coisa que fizera com aquele grupo de apóstolos? Porque lembra que o relato deles eles voltaram para o cárcere estava totalmente fechado, toda a sua segurança estava intacta. Os guardas estavam em seus postos. Só que ao abrir-lhes as portas, eles não lá estavam. Enquanto Pedro estava aqui, havia incessante oração na casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, que provavelmente é o escritor do evangelho que leva o seu nome, o nome de Marcos. Devia ser uma casa grande. Lembra que a igreja havia crescido bastante. E havia um grupo ali, que o texto fala, havia um grupo de muitas pessoas que congregadas oravam sem parar pela libertação de Pedro. Deus poderia ter pego Pedro ali, ou o anjo do Senhor, e simplesmente transladado Pedro para dentro daquela casa. Imagine você o susto que seria. Mas Deus é tão criativo e detalhista, que inspirando Lucas nesse relato, certamente Lucas sentou com Pedro, depois de tudo isso, Pedro, me conta como foi isso. Me diga a cronologia dos fatos. E aí Pedro vai narrando como tudo aconteceu. Pedro chega e conta que, como este milagre, Deus fez questão de fazê-lo por etapas, para que não fosse um ato único, de uma mudança rápida, de um estado de prisão para a libertação, do cárcere para uma sala de oração dentro de uma casa. Mas houve um processo recheado de milagres. E aí o que Pedro conta é, olha, eu estava dormindo, Pedro estava calmo, né? Prometido e jurado de morte, preso, todo acorrentado, sabendo que Tiago havia sido morto, porque esse Tiago no final, quando ele é libertado e fala assim, irmãos, olha, avisem a Tiago, não é o mesmo Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, esse havia sido morto. Aqui é Tiago, irmão de Jesus, e claramente Pedro está meio que passando o bastão da liderança da igreja local para ele, tanto que no capítulo 15, nos capítulos seguintes aqui, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém, a reunião para resolver algumas questões teológicas e eclesiásticas da época, e quem lidera esse concílio não é Pedro, é Tiago, irmão de Jesus. E lembra, só um parêntese, que Tiago, irmão de Jesus, não cria em Jesus. Porque Jesus veio para os que eram seus, não só os seus núcleo familiar, mas o seu próprio povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas, tendo ressuscitado, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus apareceu a muitos irmãos. E tendo aparecido a Tiago, ressurreto, Tiago vem a crer. E agora Tiago, um incrédulo, irmão de Jesus, passa a ser o líder dessa igreja. Mas Pedro está tranquilo, a ponto de dormir profundamente.
E o anjo precisou tocar o lado de Pedro para dizer: Pedro, levanta-te depressa, veste a tua roupa, pega as tuas sandálias e vamos. E Pedro conta que naquele momento ele não achava que aquilo era real. Ele imaginava que aquilo era uma visão, ou um sonho, ou a imaginação. Ele estava realmente dormente, em sono profundo. Mas aí o anjo vai conduzindo Pedro. E aí, com o relato dos pequenos milagres que compõem o quadro desse milagre final. Pedro está dormindo, o anjo chega até ele e as suas cadeias se soltam sozinhas. Pedro se levanta, o portão do seu cárcere é aberto automaticamente. Ele passa dos 2 primeiros soldados que estavam à sua porta e deixa os outros 2 soldados que com ele estavam acorrentados, sem que percebesse o que estava acontecendo. Parece que o sono de Pedro contaminou o sono, contaminou os outros soldados. Pedro passa a primeira sentinela, passa a segunda, passa a terceira sentinela, cada um com um grupo de 4 soldados e ninguém os percebe. Até chegar no portão final. E mais uma vez, esse portão se abre automaticamente. Temos registro aqui, do primeiro portão eletrônico da história. Aberto à distância por irmãos, um grupo de irmãos que na madrugada da noite, podendo estar dormindo, resolveram orar para que Pedro fosse libertado. E assim, com aquela oração ao Senhor da igreja, este Senhor, tendo enviado um anjo, vai conduzindo Pedro até o lado de fora. E até que, enfim, ao chegar do lado de fora, Pedro percebe, se toca que aquilo era real, que o Senhor havia enviado o seu anjo. Meus irmãos, alguns detalhes dessa história aqui me chamam muita atenção. Perceba que a prisão de Pedro aconteceu em meio a uma festa. Como eu mencionei, a festa dos pães asmos. A festa da Páscoa começava em um dia, e no dia seguinte, na sexta-feira, e no sábado, dentro dessa festa da Páscoa, começava a festa dos pães asmos, porque durante a festa da Páscoa eles comiam pães sem fermento, para simbolizar a pureza, de não ter o fermento velho do pecado em suas vidas, mostrando também, lembrando da dureza do tempo em que eles estavam aprisionados, escravizados no Egito. Então eles passavam 7 dias, de sábado a sábado, comendo pães asmos, comendo ervas amargas, para lembrar do amargor da vida de escravos que eles tinham. E assim, a festa da Páscoa alcança o seu ápice, quando passa-se o anjo da libertação, e sobre a casa daqueles judeus que tinham o sangue do cordeiro aspergido em suas portas, a morte não os alcançava. Alcançava todos os primogênitos de todas as outras casas, mas aquelas casas do povo de Deus eram libertas por aquele sangue do cordeiro que representaria a libertação que o Cordeiro de Deus traz para nós. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então esses irmãos aqui estavam acostumados com essa festa. Enquanto Pedro ali estava sozinho, preso naquele cárcere, os judeus que odiavam os cristãos e que perseguiam a igreja de Cristo, estavam comendo seus pães sem fermento, nas suas casas. E a tradição da época era chamar os filhos, uma espécie de brincadeira dentro de casa. A mãe escondia pedaços de fermento velho pela casa, em locais escondidos. E a brincadeira era as crianças irem atrás desse fermento, recolherem para o pai, e o pai levava para fora da casa para queimar. E depois eles entravam e o filho perguntava o que aquilo significava, e o pai explicava-lhes que eles precisavam tirar do meio deles o fermento do pecado. Cristo traz esse significado quando vem ao mundo para tirar de nós o pecado. E aqui, irmãos, os judeus têm um outro significado contextual para essa brincadeira. É que para os judeus, quem era o fermento do meio deles? Aqueles que se diziam cristãos. Cristãos foi uma palavra pejorativa dada por esse grupo em perseguição a todos aqueles que andavam como Jesus, falavam como Jesus, amavam como Jesus, perdoavam como Jesus, pregavam como Jesus. Nesse primeiro relato que nós lemos da libertação da prisão, no capítulo 5 de Atos, os apóstolos são retirados do templo onde ensinavam, depois de terem sido libertos, e são levados ao sinédrio para dar um depoimento, para fazer a sua defesa. E lá, Pedro começa a pregar de uma forma que impressiona aquelas pessoas daquele sinédrio.
E dizem, não, ele só pode ter estado realmente com aquele Jesus, porque ele fala parecido com ele, ele prega parecido com ele. Então, por causa disso, eles começaram a ser chamados de os cristãozinhos, os cristos pequenos, os pequenos cristos, os cristãos. Então, eles foram perseguidos como tendo sido identificados como aquele fermento velho que traz a desonra e a maldade para dentro da sua casa. E por isso eles queriam agora juntar esse fermento velho e jogar fora da sua casa e queimar. Por isso que Pedro foi queimado a fio da espada. E Pedro estava prestes a sofrer a mesma pena. Mas olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que Jesus está nos ensinando nessa primeira lição aqui é que nós não conseguimos por nós mesmos retirar da nossa vida o fermento de pecado que traz a maldade e a maldição de Deus sobre nós. Mas aqui está reservado ainda um outro significado. É que essa festa também trazia a ideia da libertação, quando o anjo passa sobre as casas e traz livramento, traz vida em vez de morte. E aqui nós temos esse anjo do Senhor passando pelo cárcere, indo até Pedro e trazendo essa libertação da morte para que ele continue vivendo e fazer com que o evangelho prospere, como diz lá o verso 24 do texto. Entretanto, apesar dessa perseguição, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Agora, observe um outro contraste aqui. Quando você pensa em oração, Pedro e sono, o que é que vem à mente? Quando você pensa em última noite, antes de morrer, sozinho, oração e sono, a gente lembra de Jesus. Jesus, na sua última noite, jurado de morte, ele leva os seus discípulos para um monte, a fim de orar. Ao chegar no monte, ele está terrivelmente angustiado. O texto diz que a sua alma se angustiava até a morte. Seu suor se converteu em gotículas de sangue, tamanha o espremer da angústia de alma que passava pelo seu corpo, capaz de revelar fisicamente o aperto de coração que ele sofria. E nesse momento de grande necessidade, de consolo, de apoio, de alguém para estar junto, Jesus, tendo jantado com eles, lavado os seus pés, indicado tudo o que iria acontecer, anunciado que era necessário que ele fosse para enviar o Consolador, tendo orado por eles na oração sacerdotal, Pai, guarda-os, livra-os do mal. Ele chega no capítulo 18 de João e faz um pedido apenas para os seus 3 melhores amigos. Dentro dos 12, havia o grupo dos 3. Pedro, que estava preso agora, Tiago, que havia morrido, e João, irmão de Tiago. Os mesmos que viram Jesus sendo glorificado no Monte da Transfiguração. Os mesmos que nós aprendemos a cantar, que é Pedro, Tiago e João no barquinho com Jesus. Sempre estavam por perto. E Jesus deseja contar com esse apoio e diz: amigos, vamos orar comigo. É chegada a minha hora. E Jesus vai orar. E quando volta, o que é que Pedro está fazendo, irmãos? Dormindo. Pedro era muito tranquilo, né? A gente tem a ideia de Pedro assim, muito alvoroçado, um cara muito de supetão, um cara muito reacionário, um cara sanguinário, de falar o que pensa, de atropelar muitas vezes as palavras, de passar do ponto. Mas Pedro, por razões distintas, em momentos cruciais da sua história, dorme. Jesus precisava de Pedro para orar com ele, Pedro dormia. Agora Pedro, prestes a morrer, sozinho na madrugada, jurado de morte, por um homem que havia matado um dos seus melhores amigos,
líder junto com ele da igreja, Tiago. Ele dorme. Mas não porque estava cansado, não pela mesma razão, de falta de empatia talvez, de não perceber a seriedade da coisa, como fora naquele evento lá de Jesus, quando contava com a sua oração. Pedro conseguia dormir, porque enquanto ele dormia, alguém orava por ele. Não apenas alguém, mas a igreja de Jesus foi levantada por Jesus na madrugada para orar por Pedro quando ele mais precisava. E isso trazia paz. Na angústia do coração de Jesus, que o fazia se debater, tremer e gotejar sangue pelo seu corpo, ele resolve sofrer toda essa angústia sozinho. Ele resolve entregar cada minuto do seu tempo, suportando o peso de toda a ira santa do seu Pai contra todo pecado, iniquidade, fermento e maldade, para que cada um dos seus filhos, no momento de maior angústia, aperto, medo, solidão, frio, ameaça e perigo, nós tivéssemos alguém orando por nós, para que nós descansássemos e dormíssemos. Foi necessário que Jesus sofresse tudo isso sozinho, porque o lugar da cruz nos cabia perfeitamente, mas não era nada satisfatório para aplacar a culpa do nosso pecado. E é por isso que Cristo toma aquele lugar e diz: não, esse lugar aqui é meu. De fato, Senhor, se o Senhor puder passar de mim esse cálice, sem que eu beba, se o Senhor tiver outro caminho que não seja a via crucis, se o Senhor tiver outro jeito que não seja ser esmagado pela culpa de toda a humanidade que já viveu, está vivendo e viverá, passe de mim esse cálice, Senhor, sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Podemos chamar de uma oração incessante, porque ele a repete por 3 vezes, pelo menos. Mas foi necessário que o Pai lhe negasse esse pedido por 3 vezes. Você vai precisar tomar este cálice. E agora parece que o Pai negava o pedido dessa igreja que orava sem parar. Passou o primeiro dia da Páscoa, passou o segundo dia, festa de pães asmos, o terceiro, o quarto. Imagina que a igreja que estava enlutada pela morte de Tiago começa a duvidar e diz assim: olha, eu acho que é o fim mesmo. A gente orou por Tiago e Deus disse não, é necessário que ele morra. Nós temos orado por Pedro e nada tem acontecido. Talvez seja necessário que Pedro morra, mas vamos continuar orando. E eles passam o 4º dia, entram para o 5º dia de vigília, chegam ao 6º dia, véspera, talvez a última noite que eles teriam notícia de Pedro, antes de ser apresentado diante do povo, não para ser crucificado pelo perdão de seus pecados, porque Cristo o fizera, mas para ser o 2º apóstolo mártir. A igreja, abalada em sua fé, resolve, meio que no modo automático, por meio do qual aquele portão seria aberto. Automaticamente as algemas iriam cair, o portão iria se abrir, mas parece que agora a igreja, antes de saber que isso aconteceria e não vendo qualquer sinal de que isso poderia acontecer, resolve apenas continuar no modo automático a sua oração por libertação. Sabe quando a gente fica tão cansado de orar pela mesma coisa, longos anos a fio? Eu imagino você que ora pelo seu marido há 5, 10, 15 anos, 16 anos, 20 anos por sua conversão. Você que ora por sua esposa.
Você que ora pela libertação do seu filho, aprisionado em vícios, drogas, prostituição. E você ora pela mesma coisa e você não vê qualquer sinal. O que você percebe é um silêncio gélido, que ao seu coração grita de forma ensurdecedora: não adianta, nada muda. Parece que esse clima havia tomado a igreja e eles haviam apenas entrado em modo automático. Vamos continuar orando até que a gente descubra o fim da história. Mas eis que de modo automático os portões se abrem, as cadeias se quebram e Pedro é conduzido àquele lugar de oração. Era uma oração incessante, porém de pouca fé. Porque ao chegarmos, irmãos, no verso 13, quando Pedro bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Olha a reação daqueles irmãos que estavam há uma semana orando sem parar para que isso acontecesse. Eles disseram: estás louca, vai dormir, mulher, o melhor que tu faz. Pedro, ele está preso, tu está tendo uma visão, não é real o que está acontecendo com você. Ela, porém, persistia. Havia um remanescente fiel naquela casa, alguém de fé. Ela persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Interessante aqui, né? Parece que havia ali dentro do judaísmo uma crença misturada com aquela ideia de anjo da guarda. Deve ser o anjo da guarda de Pedro, que se parece com ele, que pode ter uma voz parecida com ele. Isso nunca foi ensinado na Escritura, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. É ensinado aqui que o anjo é enviado pelo Senhor para servir ao seu povo, trazer segurança, proteção, servir aqueles que Jesus enviar. Mas não é que cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, que parece com a gente, tem as nossas semelhanças de voz. Isso não existe na Bíblia. Aqueles irmãos, a gente quando começa a ler o texto, vê um povo tão engajado em oração, que a gente pensa que eles estão fazendo assim, né? Tudo perfeitinho, tudo certinho, e por isso Deus está respondendo a oração deles. Aqui, Rode nos faz saber que eles tinham problemas teológicos, problemas de crença e problemas de fé. Estás louca, mulher, isso deve ser um anjo da guarda de Pedro está aí. Entretanto, verso 16, Pedro continuava batendo, e então eles tiveram que abrir, e viram-no, e ficaram alegres, não, ficaram atônitos, surpresos. Gente, não era por isso que eles estavam orando? Aí quando Deus dá a resposta, que agora fora positiva, eles chegam à conclusão de que aquilo não era possível. Eles oravam ao Deus das impossibilidades, ao Deus que quebrava cadeias, libertava apóstolos, transladava de um local para o outro, fazia chover curas, milagres, maravilhas, mortos que ressuscitavam, aleijados que pulavam cantando. Mas agora não acreditavam no Deus que poderia quebrar cadeias, libertar o seu servo e levá-lo ao canto em que eles estavam de lá pedindo isso a Deus. Ele, porém, Pedro, fazendo sinal com a mão, pedia que calassem e contou-lhes como, esses detalhes todos, como que enquanto dormia veio o anjo o levantou, mandou-se vestir, a porta se abriu, eles passaram pela primeira sentinela, pela segunda, até chegarem no portão de ferro, o portão automaticamente se abriu, foi conduzido pela rua e finalmente me toquei que aquilo era real e cheguei aqui até vocês. Pedro lhe contou como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago, o irmão de Jesus, e aos demais irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos: devemos orar mesmo em meio ao desânimo. Segunda coisa que eu aprendo: devemos orar mesmo quando as circunstâncias apontam tudo
ao contrário daquilo que você esperaria acontecer. Quando não há qualquer sinal de que Deus é favorável à sua petição, o que é que você faz? Intensifique a oração. Oração incessante. Aprendo também que quando Deus demora a responder a nossa oração, não é para que percamos a fé, mas para que busquemos com ainda mais fervor, porque Ele intervirá na última hora, nem que seja no momento mais crucial. Deus é o Deus conosco, e Deus é o Deus que intervém na história, quando, como e com os meios que Ele quer. Aprendo também, irmãos, que em meio a essa festa, em que se celebrava a libertação da escravidão e a purificação de pecados, Cristo é aquele que mesmo em uma oração de pouca fé, talvez com exceção da irmã Rode, aquela irmã do cocó, do fogo, da fé, da oração. Talvez você se lembre da sua avó, eu lembro muito da minha. Minha avó acreditava em tudo. Eu queria tanto que ela estivesse aqui para me ver pregar, era o sonho dela. E a gente ia orar por coisas assim que eu dizia, vó, isso não adianta a gente orar por isso. Ela dizia, Deus faz. Vamos orar. Nosso trabalho é orar. O de Deus é fazer a sua vontade. E assim eu vi coisas acontecerem na nossa vida, na nossa casa. Orações que duraram 16 anos para serem atendidas e foram atendidas. E durante esses 16 anos, os sinais se mostravam contrários à expectativa que tínhamos de melhora, de mudança, de conversão, de salvação. Mas eis que na última hora o portão se abriu automaticamente. As cadeias se caíram. E nós celebramos a festa da libertação de pães sem fermento, de uma casa livrada da sua maldição. Eu aprendo, irmãos, que Deus é esse Deus extremamente generoso e compassivo, que aceita não apenas fracas orações suspiradas, quando não podemos e não temos forças para balbuciar palavras. É o mesmo Deus que atende nossas fracas orações de pouca fé, quando a gente está orando ali no modo automático, talvez. O fio de esperança está já se partindo, a gente já vê o fracasso do nosso pedido. Mas essa incessante oração, ela chega aos céus, porque é conduzida por esse Espírito manso, intercessor, compassivo, que, embora não saibamos orar como convém, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Deus é aquele que trabalha enquanto dormimos. Descansemos nosso coração, mas façamos isso em oração. Deus ouve e Deus fará, e o seu nome será glorificado. Não é pela força, pela beleza das nossas orações, e pela graça e misericórdia do Deus que ouve nossas fracas orações. Vamos orar? Mesmo que nossa oração seja fraquinha e com pouca fé, peça a Deus e Ele dará. Nosso Deus e maravilhoso Pai, que texto maravilhoso, Senhor, que sequência miraculosa, fantástica. Temos inclusive toques de humor nesse texto, Pai. Quando o Senhor finalmente respondeu àquela igreja em que orava incessantemente, eles não puderam acreditar na resposta favorável que veio do Senhor.
Talvez porque nós nos sentimos tão indignos, Pai, tão imerecedores, que a gente se surpreende com a Tua generosidade, com a Tua graça. E quando o Senhor nos presenteia com aquilo que almejamos e tanto pedimos, ficamos como quem sonha. Ó Pai, pedimos que, na dureza do nosso coração, na inconstância de nossa fé, na incapacidade de orar de forma correta e perfeita, pedimos que o Senhor receba, Pai, ainda assim, a nossa oração feita em o nome do Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo ore conosco e por nós. E ajude-nos, Senhor, na hora mais crítica, na hora de menor fé, quando tudo disser o contrário, e quando a voz da desistência espremer a nossa alma, que nos lembremos que na madrugada escura e silenciosa o Senhor ora por nós, e o Senhor levanta o Teu povo para interceder uns pelos outros. Nos ajude, Pai, a sermos homens e mulheres, crianças e idosos de oração, incessante, fervorosa e alimentada de fé na Tua presença. Obrigado por Tua graça, obrigado por Teu amor, obrigado por Tuas promessas e obrigado por todas as respostas negativas, demoradas e as positivas às nossas orações, porque cada uma delas cumprem cabalmente o Teu santo propósito na nossa vida. Glorifica o Teu nome em nós. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.